Este é o professor e cientista Jorge Donati, pessoa bastante conhecida em Andradas. Ele frequentou as escolas municipais e sempre chamou a atenção dos professores por possuir características marcantes. Hoje ele vive com a família nos Estados Unidos. Trabalha em uma universidade desenvolvendo diversas pesquisas. Uma delas ganhou grande repercussão em sua carreira. Trata-se de uma conferência que visa reconhecer e apoiar um cientista emergente que trabalha na área de espectrometria atômica nos estágios iniciais de sua carreira independente. Eu lecionei Química em Andradas por muitos anos e resolvi fazer mestrado em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. E ao final do mestrado, meu orientador na época, o professor Joaquim Nóbrega, sugeriu que eu fizesse um doutorado nos Estados Unidos. Foi aí que a gente veio, então, em 2006. Estudei aqui, fiz meu doutorado por 4 anos. Voltei para o Brasil, depois, ao final do doutorado, por 2 anos, por um pós-doutorado, de novo na Universidade Federal de São Carlos. E ao final do pós-doutorado, meu orientador daqui, meu ex-orientador na época, daqui da Carolina do Norte, me convidou para voltar para trabalhar em pesquisa e dar aula aqui na Universidade, na Wake Forest University. Eu trabalho com pesquisa e como eu disse, lecionando química analítica na Wake Forest University. Mas o que é espectrometria atômica e também um cientista emergente? Que é basicamente análise de materiais, todo tipo de amostra, para determinação de elementos em baixas concentrações. Elementos que podem ser tóxicos ou podem ser nutrientes também. A gente trabalha com análise de alimentos, análise de água, análise de solos, todo tipo de material. Por exemplo, tem um estudo que a gente fez em que a gente analisou amostras de água de todas as escolas aqui do condado para detectar a presença de alguns elementos tóxicos, como chumbo, por exemplo. Em outro trabalho, a gente analisou unhas de pacientes de diabetes para tentar desenvolver um método mais efetivo e fácil de determinar pessoas com, ou de identificar pessoas com diabetes. Esse prêmio que eu recebi foi de um jornal da nossa área específica em espectrometria atômica. Reconhece pesquisadores que estão começando a carreira e só entra nesse prêmio pessoas que têm até 10 anos desde que concluiu o doutorado. E eu recebi o prêmio, depois no fim foi escolhido como o investigador emergente do ano de 2020. É sempre muito bom ser reconhecido, principalmente pelos seus pares, por pessoas que também fazem pesquisa na mesma área. É um jornal importante na nossa área, então foi muito legal esse reconhecimento. E é claro que eu não fiz nada disso sozinho, né? Tem meus colaboradores, meus alunos que me ajudam e toda a base que eu tive. A história do professor e cientista Jorge com a química começou aqui na escola Dr. Alcides Mosconi. Por aqui, ele se tornou aluno e também professor, ainda muito jovem. Toda a minha história com a química começou em Andradas. Eu sempre estudei em escola pública e depois fiz faculdade em São João, depois em Guaxupé, mas tudo começou nas aulas de química da Sônia Biagione, por exemplo. Muita gente foi aluno da Sônia, né? E depois, meu primeiro contato com química analítica com o professor Eduardo Luzwarg, que eu aprendi muito também. E depois, quando eu terminei o curso de química, na época, no Alcides Mosconi, o Paulo Davi era diretor e me convidou para dar aula no curso de química, e eu fui mesmo logo depois. Terminei, as minhas aulas terminaram em novembro, eu comecei a dar aula em março do próximo ano. Então eu era muito novo, tinha 18 anos quando comecei a dar aula. A Ana, por exemplo, foi minha aluna, né, Ana? E foi uma época muito gostosa. O Jorge era um menino centrado, extremamente curioso, extremamente dedicado, mas, acima de tudo, ele tinha uma inteligência fenomenal. Ele aprendia e pegava as coisas muito rápido. Uma qualidade que eu considero a melhor de todas. O Jorge sempre foi muito humilde e o Jorge nunca se negou
a ajudar um colega. Ele sempre ajudava as pessoas que o procuravam. Agora, tem uma coisa no Jorge que na hora que ele vê essa entrevista ele vai rir. A letra do Jorge você tinha que decifrar. A sorte é que as provas dele eram sempre nota máxima. Então não tinha problema. O Jorge foi um excelente aluno e um excelente colega. Eu fui aluna do professor Jorge em 1995. Ele era uma pessoa muito querida em nossa turma, chamado carinhosamente por todos como GG. Ele também foi professor da psicóloga Luciene Casarotto, que recorda suas aulas com saudade. Me traz muitas lembranças positivas da minha época de adolescente. Um professor comprometido, sério, ele falava com muita convicção, né? As aulas dele eram umas aulas assim que passava para nós que aquela matéria, que aquele ensino que ele estava nos proporcionando valia a pena. Era um professor que nos ensinava a acreditar que valia a pena a gente se superar com o aprendizado. Não há ninguém melhor para falar do Jorge do que ela, Dona Sara, a sua mãe. Com emoção, ela descreve a infância e a adolescência feliz que o filho teve aqui em Andradas. Eu me emociono muito. Ele foi uma criança muito saudável, sempre muito esperto. Você não precisava ensinar uma coisa 2 vezes para ele. Prestava muita atenção em tudo, em todos. Até 6 anos ele foi criado comigo, com os adultos. Porque tinha a tia dele, do pai dele, que morava do lado. E quando ele nasceu, não tinha criança. Então apareceu ele, era uma festa, né? Tinha a Nancy, o Tadeu, sabe? E foi criado com um adulto. Então, eu acho que ele amadureceu muito cedo por ter criado até 6 anos. Aí, com 6 anos, que ele entrou na escola, aí que ele foi conviver com criança, né? Não trazia problema para casa desde pequeno. Nas reuniões de escola que eu ia, as notas melhores sempre eram dele, sabe? Perguntava, e como é que ele está? Não, está tudo bem, ele é um bom aluno. E aí foi. A família e os amigos ficaram muito felizes com a conquista do Jorge, filho de Andradas, orgulho para sua terra. Ele continua a mesma pessoa. Tanto que, quando eu compartilhei o artigo sobre o prêmio dele, ele colocou embaixo, mas o mérito não é só meu. O mérito é das pessoas que trabalham comigo. O mérito é de todas as pessoas que passaram pela minha vida. Com um prêmio desse, um reconhecimento internacional dentro da área de química, e ele continua a mesma pessoa, sempre disposto a ajudar todo mundo e a compartilhar. Na realidade, o mérito é dele, mas ele sempre compartilhava e continua compartilhando o mérito com as outras pessoas. Fiquei muito feliz, né? Eu aplaudi mesmo, de coração, esse título que ele ganhou, né? Eu não tinha noção de que o posicionamento dele, né, em outro país, com essa profissão. Então, eu fiquei muito feliz e lisonjeada também de saber que eu tenho um professor na minha história que hoje merece um título tão bom, tão bonito e tão grandioso, né? Muito parabéns para ele, que é um orgulho para mim. Ele merece, é um prêmio que ele merece, porque ele é muito esforçado, mas que a gente está muito orgulhosa por ele, muito feliz. E pede a Deus, né, que abençoe ele, que ele cada vez melhor. Aliás, gostaria de agradecer todo mundo pelas manifestações de carinho com a notícia desse prêmio. No Facebook muita gente mandou mensagens, muito obrigado a todo mundo. Eu quase não entro no Facebook, minha mulher que me mostrou, eu fiquei muito contente com todos os amigos que mandaram mensagens. Então é isso, muito obrigado e tudo de bom para todo mundo.